Eu estou 15 minutos conversando com ele até que aparece esse vingador que iria executar e atirar as nossas vidas. Assim que nós ajoelhamos na guia da calçada, com o joelho na guia, os pés para fora e a face para a parede da calçada, os pés para a rua e o joelho na guia da calçada. Ele efetua os primeiros disparos que pega no meu corpo. Eu tomei 12 disparos no meu corpo. Ele me atingiu de lá. Eu tive 6 perfurações no intestino. Eu acordei, estava no banco de trás daquela palha quente de prata, assim com o banco, com a mão direita no banco do passageiro onde minha mãe estava e com a mão esquerda no banco onde estava o motorista Maurício me socorrendo. Eu acordei, a primeira coisa que eu senti, meu corpo começou a adormecer da cabeça aos pés. A minha vista começou a escurecer assim, ó, devagarzinho. O corpo começou a adormecer por completo. Eu estava sentindo, a morte estava me abraçando. A morte estava me abraçando. A vista começou a apagar assim, fica escurecendo, escurecendo. Eu falei para minha mãe, mãe, eu tô morrendo. Havia um criminoso que estava com uma pistola minha 380. Eu não tinha mais envolvimento, mas ele estava com a pistola minha. Tinha uns atos que ele fazia a meu mando, ele fazia por mim. Nós encontramos quem foi que fez isso com você. Eu falei, é nada. Ele falou, encontramos. É um policial aposentado. Descobrimos as 3 casas dele que ele se esconde. Ele é escritor de alguns livros. Descobrimos onde ele mora, descobrimos onde ele fica. E mandou a foto dele pra mim. Numa padaria cara, tomando cerveja, óculos escuro. Eu falei, é ele. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, é ele. O cara pegou e falou assim pra mim, e aí, posso te matar? Quero cumprimentar a todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui no canal Semeando Vidas. Eu quero te chamar e chamar a tua atenção para que você venha ser edificado através desse testemunho impactante, de uma história de vida, de um ex-empregante do crime organizado. E o tema aqui é 12 tiros e uma promessa. Hoje eu quero contar um pedaço do meu testemunho. Estamos aqui, aleluia, junto com o canal Semeando Vidas. Então eu te convido, não saia desse vídeo, fique nele até o fim. Eu creio que Deus vai edificar a sua vida através do que Ele tem feito na minha até o presente momento. Se você crê nisso, não saia, fique até o fim e que você possa compartilhar bastante para que outras pessoas venham a ser edificadas através desse testemunho. O tema, irmãos, é 12 tiros e uma promessa. Nós vamos contar aqui um pouco, um testemunho vivo de um sobrevivente do crime organizado. Eu, Vinícius Oliveira, no YouTube conhecido como EV, Vinícius do Cajado. Glória a Deus. Hoje nós vamos contar esse testemunho que eu creio que vai edificar muitas vidas, aleluia, que estão aí nesse presente ouvindo essa mensagem. Nós estamos aqui, glória a Deus, para edificar as vidas. O canal Semeando Vidas tem diversos testemunhos que edifica a nossa fé a cada vídeo, a cada momento. Então você que tem o seu testemunho, você pode muito também, aleluia, compartilhá-lo para que outras pessoas possam ser edificadas através do que Deus fez também na sua vida. Amém? Hoje eu quero falar um pouco do meu testemunho. O tema é 12 tiros e uma promessa. Um ex-integrante do crime organizado, Vinícius de Oliveira Costa. Hoje, atualmente, eu tenho 25 anos para a glória de Jesus Cristo. O passado tenebroso, macabro na vida do crime. Mas eu quero começar o início. Minha mãe, aos 12 anos de idade, ela já teve envolvimento com a droga, com o crime, com a pornografia, com a bebida e com os crimes organizados. Aos 19 anos, se eu não me falha a memória, minha mãe, ela dá luz e nasce uma criança. Essa criança sou eu que estou relatando essa história, esse testemunho vivo. Quando eu nasci, meus irmãos, preste bem atenção nisso. Quando eu nasci numa família desestruturada. Minha mãe tinha envolvimento com bebidas desde os 12 anos, já tinha uns 7 anos que ela já estava envolvida com droga, com crime. Meu pai, sendo carioca, junto com a minha mãe, não era diferente. Era um criminoso também, já possuía algumas passagens pela polícia. Casal de criminosos eram meus pais. Muitas pessoas não sabem, mas é a realidade. Aos 3 meses de nascido, meus irmãos,
eu estava sob o cuidado da mãe do meu pai, quando meu pai ele decide empreender uma fuga. Pelo que eu entendi, ele estava com a sua cabeça pedida, estava devendo por alguns crimes, e logo, logo, se ele não sumisse, iriam matar ele. Então meu pai ele decide fugir, e a única notícia que eu tive é que ele fugiu para Minas Gerais. Eu nasci, aleluia, na Vila Olímpia, em São Paulo, na Vila Olímpia, no Brooklyn. Glória a Deus. Eu creio que alguém vai conhecer este local. Atualmente nós somos moradores da Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo. Mas nascendo no Brooklyn, minha mãe me deixou, aleluia, sob o cuidado da mãe do meu pai. Até que o meu pai teve que empreender essa fuga. Meu pai empreendeu essa fuga porque estava com a cabeça pedida e assim ele iria perder a sua vida. E também teria que pagar algumas penas, alguns crimes cometidos, e ele decidiu fugir. Motivos? É isso, eu não sei o resto. Mas, empreendendo essa fuga, minha avó, mãe da minha mãe, que minha mãe é filha única, descobre que eu estou sob o cuidado da mãe do meu pai. E ele já estava com um plano para fugir, tanto o meu pai quanto a mãe dele. Então eu ia acabar indo junto com eles com 3 meses de idade. Minha mãe não tendo qualquer disponibilidade ou qualquer capacidade de me criar, deixou eu na mão de terceiros. Estava na mão da mãe do meu pai, até que minha avó descobre, minha avó sendo conhecedora da palavra, ela decide ir até a mãe do meu pai, que era a minha segunda avó, para que ela pudesse me pegar para poder dar um futuro bom, para me criar na presença de Deus. Minha avó faz assim, vai muito longe atrás de mim, com 3 meses de nascido, e ela consegue pegar eu para criar. Assim que minha avó tira eu da mão da mãe do meu pai, eles empreendem a fuga. Eles empreenderam a fuga, eles foram embora, e dali então ninguém nunca mais teve notícia. Eu mesmo, Vinícius, nunca conheci meu pai nem por foto. Então é um testemunho. Eles empreenderam a fuga. Minha mãe continuou, aleluia, vivendo e se envolvendo com esse tipo de pessoas, vivendo e se envolvendo com esse tipo de crimes, esse tipo de drogas. Minha mãe não tendo qualquer capacidade de me criar, a mãe da minha mãe, minha avó, decide me criar. Ela começa a me criar dos 3 meses de idade. Ela começa a me levar no culto da CCB, aonde ela é membra. Ela me leva no culto da CCB e me levou por longos anos na CCB, enquanto minha mãe vivia pelo mundo afora, vivendo desbravadamente, aleluia, no mundo do vício, da droga e do crime. Passando-se 8, 9 anos, minha mãe decide me pegar para me criar um pouco, para cuidar de mim um pouco. 9 anos se passam, que eu estou pelo cuidado da minha avó, mãe da minha mãe. Minha mãe decide me criar. Eu não sei bem direito qual foi o trato, se minha avó que pediu para minha mãe criar um pouco eu, ou se minha mãe que quis me criar um pouco, porque já era 9 anos que quem estava me criando era a mãe da minha mãe, minha avó. Irmãos, foram 9 anos minha avó me levando na CCB. E relatos há que minha avó diz que toda vez que ela me levava no culto da CCB, naqueles bancos amadeirados, eu entrava naquela igreja, eu dormia naqueles bancos, e quando chegava a hora de sair, eu não queria sair daquela cadeira, eu não queria sair daqueles bancos, eu não queria sair de dentro daquela igreja. Eu sentia uma paz tão tremenda, eu sentia algo tão bom, que o relato da minha avó era que dava briga para conseguir ir embora, porque para ir era maravilhoso, para ficar também nos cultos, mas quando chegava a hora de ir embora, eu, de maneira alguma, sendo tão pequeno, sendo tão novo, eu não queria sair do culto. Passando-se 9 anos, eu volto pelo cuidado da minha mãe. Quando eu estou sob o cuidado das minha mãe, passa 9 anos e minha mãe está na mesma maneira, se envolvendo com droga, se envolvendo com crime organizado e com pessoas que fazem o mesmo. 9 anos, eu volto para os cuidados da minha mãe. Ali a gente não estava mais morando no Brooklyn, na Vila Olímpia de São Paulo. Não. Nós estávamos morando no Jardim Rosana, uma casa. Nós estávamos abrigados numa casa. As situações eram muito difíceis. E dali até que minha mãe conseguiu comprar uma casa. Minha mãe compra essa casa no Jardim Comercial
Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo. E até que eu decido, né? Eu me encontro, melhor dizendo, na verdade, eu me encontro sob o cuidado da minha mãe. E minha mãe compra essa casa no Jardim Comercial. A vida está a mesma na minha mãe. Eu tinha aprendido o caminho do Senhor junto com a minha avó, que era de casa para a casa do Pai, adorar ao Senhor. Mas quando eu vou para os cuidados da minha mãe, escuta isso. Isso aqui é tremendo, irmãos. É um testemunho vivo. Eu estou contando do começo para que você venha entender essa história, o que Deus há de fazer na vida de cada um que crê que Jesus Cristo ainda está operando milagres. Ok? Então fica nesse testemunho. Não se apresse a sair dele. Deus vai falar contigo. Eu, estando pelo cuidado da minha mãe, nós moramos na Zona Sul de São Paulo. Casa própria. Até que minha mãe não trabalhava, não tinha emprego, não tinha carteira assinada e ainda continuava se envolvendo com pessoas que usavam entorpecentes, ainda se envolvia com pessoas que tinham envolvimento com o crime organizado. Eu estou com 9 anos, eu já atingi a consciência do que é o certo e do que é o errado. Irmãos, eu vou abreviar um pouco. Ali eu fui matriculado naquela escola, estudei uns 3, 4 anos ali naquela escola. Até que, quando chegou em 2012 para 2013, eu decidi não estudar mais. Porque eu via de exemplo dentro da minha casa que as pessoas elas não estudavam, elas não trabalhavam, assim como minha mãe, muitas das vezes meus ex-padrastos, não estudavam, não trabalhavam, não tinha exemplo algum. Até que eu fui aprendendo e observando isso, absorvendo essas coisas ruins para minha vida, porque a criança ela aprende com o que ela vê, não com o que ela ouve. Então vocês pais, vocês avós, vocês mães que estão ouvindo agora essa mensagem, eu quero te dizer uma coisa. As nossas crianças, elas tão pouco estão importando com as nossas palavras. Elas estão de olho no que estamos fazendo, porque as nossas atitudes valem mais do que palavras. O que você está querendo dizer, irmão Bonito? Eu estou querendo dizer que, todavia, minha mãe falava que não era para me fumar. Minha mãe me dizia que não era para me entrar nessa vida. Mas, todavia, ela era dessa vida. Todavia, ela fumava, ela bebia. Então, como que alguém vai ser exemplo para as nossas crianças se aquela mesma pessoa faz? Então, não tem sentido. Quer ser exemplo para suas crianças? Mostra isso na prática. Porque falar, né? Tem um ditado que até papagaio fala. Então, muitas vezes, não é o seu falar, mas é o seu testemunho na prática. Irmãos, eu decidi parar de estudar. Eu comecei a cabular aula. Cabulando aula, conheci pessoas que faziam mesmo. E até que conheci amizades. Até um certo dia eu estava subindo a rua da minha casa. Estava subindo a rua da minha casa e até que eu estava com a barriga vazia. Minha mãe não estava em casa, não sabia onde ela estava. E não tinha o que comer. Eu estava subindo a rua de casa e na rua da minha casa tinha um tráfico de drogas. Beirando uns 80, 70 metros para cima da minha casa. Subindo a rua, até que eu passei pelo traficante e era exatamente umas 11h48, 11h50 da manhã. Até que aquele traficante ele me aborda e pergunta para mim: "Ei, jovem, você está ocupado? Você está fazendo alguma coisa?" E eu, como educado, como sempre, eu respondi: "Não, não estou ocupado, por quê?" Até que eles me fazem uma proposta e dizem para mim: "Será que você poderia buscar um almoço ali para nós, na Marluce? Não, uma mulher que vendia almoço? Nós estamos aqui, não podemos sair. Tem condição de você buscar para a gente lá? Eu te dou dinheiro, você busca lá, busca um refrigerante e se você quiser, busca um almoço também para você." Irmãos, o inimigo, ele vem pisando em sapatinho de algodão. Olha que coisa, olha que inimigo sutil, olha que sutileza. Exatamente no momento que eu não tinha o que comer, estava com fome. Eu sou abordado pelo traficante ao passar na rua, na mesma rua da minha casa. Ao frente deles, eles pedem para mim fazer o avião, o famoso aviãozinho, né? Aqueles que ficam buscando ali, busca o cigarro, busca, né, a bebida deles, busca o refrigerante, busca o almoço. Foi assim que tudo começou. Ali eu vi a oportunidade de almoçar e matar a minha fome, comprando aquela marmita para aqueles traficantes. Eu comprei aquela marmita, comi com eles e matei a minha fome. O inimigo, irmãos, ele vem se apresentando muitas das vezes, não como pessoas acham que ele se apresenta. Ele não vai se apresentar com um tridente na mão, todo vermelho, horripilante, horroroso, não.
e pôr no medo, não. A Bíblia diz que, se possível, ele se transformaria em um anjo de luz. Se possível, ele faz fogo cair do céu. Então, ele engana, ele sabe como chegar para abordar e enganar. E sendo criança, não tinha muito a malícia, não tinha entendimento do que estava acontecendo. Isso se aconteceu por algumas vezes, até que eu, passando pela rua uma nova vez, faltou o oleiro da campana, o oleiro do traficante, o oleiro, aqueles que têm a missão de ficar pelas esquinas, olhando as ruas para avisar com antecedência quando a viatura chegar, para que os que estão com a mão na droga possam sair antes, para que não venha ter um grande desfalque, para que não venha ser preso, ou para que não venha ser pego pela polícia. Esses são os oleiros, que têm a missão de ficar olhando e gritar quando a viatura vir, que molhou, ou com até códigos, né? Eles gritam por códigos para depois não acabar sendo pego pela polícia o campana e tendo que pagar um alto preço. Faltou o campana. Até que eu estava passando por ali, alguém falou para mim: ei, tem como você ficar aqui em alguns minutos até o oleiro chegar? Quando o oleiro chegar, você passa para ele vai te dar um qualquer. Fica aqui conosco, nós não podemos ficar sozinhos, então fica aqui, você vai ter o qualquer, vai pagar o seu almoço aí e vai ser tudo certo. Se ele chegar, você entrega para ele fica e você vai embora, ele vai te dar um qualquer. Ou, se ele não vir, você fica no lugar dele, você ganha a comissão dele, a diária dele nesse dia. Por bem, eu sem nenhum real, com fome ainda, sem ter o que vestir, muitas das vezes, sem ter opção, sem ter coisa no armário, eu acabei aceitando essa proposta. Eu fiquei como campana naquele dia, naquela época, em 2013, glória a Deus, R$ 200 era muito dinheiro. R$ 200 dava para fazer muita coisa. Inclusive, dava para matar fome, dava para comprar uma peça de roupa, dava para comprar um sapato. E ali eu acabei ficando. Irmãos, isso se repetiu algumas vezes também. Eles só pegaram confiança em mim, até que oportunidades foram abertas, até que um dia faltou o traficante. Olha como que o Satanás trabalha. Faltou o traficante e eu já vi umzinho, virei olhei, peguei a oportunidade de mexer na bolsa e vender drogas. Irmãos, ali onde foi que começou toda a ruína sobre a minha vida? Porque a gente sabe que é um dinheiro amaldiçoado. Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. É um dinheiro que tem participações e derramamento de sangue. É verdade. O dinheiro do crime é um dinheiro amaldiçoado. Se tiver qualquer dono de biqueiro ouvindo isso aí, gerente do tráfico de droga, até mesmo vapor, aqueles que vendem ao 12, né? Ou campana, ou até mesmo quem quer que for, você que compra droga na biqueira está ouvindo isso, toma cuidado. Você está financiando coisas que outra hora você vai poder pagar por isso. Um dinheiro amaldiçoado. Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. Quanto mais a gente ganha aquele dinheiro que é fácil, é um dinheiro maldito, é um dinheiro horrível, que muitas das vezes tem derramamento de sangue. Pessoas pagam por aquilo ali, pessoas morrem por aquele dinheiro. Então, um dinheiro maldiçoado, irmãos. Ali acaba e destrói com vidas. E ali iniciou, aleluia, a tristeza sobre a minha vida. Eu comecei a traficar droga. Eu comecei a me armar. Eu comprei meu primeiro revólver com 15 anos. Eu tinha 15 anos, eu comprei um 32. Foi o primeiro revólver que eu comprei no crime. Esse revólver eu quase morri com ele. Após a polícia pôr a mão em mim, uma certa vez eu andando armado, glória a Deus, porque eu ia cobrar alguém que tinha entrado dentro da minha casa. Olha como o inimigo trabalha. Passando-se alguns tempos, eu já não estava estudando mais. Eu já tinha virado traficante. Eu era com 13 anos já envolvido no tráfico, andando com os caras superiores. Eu andava com pessoas experientes de 30, 40 anos, enquanto eu só tinha 15, 14, 13. Nesse tempo, irmãos, eu vou abreviar. Chega em 2015. 2015 já estou com algumas passagens pela polícia. Eu bati até o DP da 47DP, 37DP, 101, 92, 91, né? E outros batalhões que eu cheguei a bater lá. Sendo de menor com várias passagens, eu já tive 3, 4 audiências no fórum, na vara dos menores infratores, na Barra Funda, se eu não me engano. Eu já tive 4 audiências. As 4 eu saí pela porta da frente. Porque toda vez que era pego, minha mãe ia lá no corró da delegacia, assinava o papel e eu saía com ela. Porque era de menor, não podia ser preso. Mas de tantas vezes ser pego, não era porque era zicado, não. Porque todos os dias estava envolvido no tráfico. E a gente sabe que uma hora dá ruim. A cada um ano, eu era pego umas 15, 20 vezes, talvez, em 365 dias.
era pego 10, 15 vezes por ano, né? Enquanto muitas vezes dava certo, muitas vezes, algumas das vezes também dava errado. Só que em 2015, em dezembro de 2015, chegou uma audiência. Eu tive que passar por uma audiência no fórum criminal, na vara dos menores infratores. Até que eu achei que ia ser pela porta da frente e acabei ficando preso. Tirei minha primeira cadeia com 15 anos no, é, na FEBEM, antigamente chamava FEBEM, né? Hoje Fundação Casa, na Turiaçu, perto da Topázio, Osasco e muitas outras alas de menores infratores, que eram os prédios dos infratores. 2015, eu fico alguns meses preso, fiquei alguns meses preso, detido como menor em 2015. Até que eu saí em 2016. 2016 eu saí, glória a Deus. E eu tinha colocado algo no meu coração. Eu tinha visto que eu estava aprendendo uma lição. O caminho que eu tinha aprendido não era aquele da casa para o tráfico de droga. O caminho que eu tinha aprendido não era aquele, aleluia, com coisas erradas que minha avó tinha me ensinado. Mas o que eu aprendi com a minha mãe foi isso, irmão. É a triste realidade. Eu aprendi com a minha mãe isso, a vida do crime. Muitas das vezes eu fui encontrado dentro da minha própria casa, quando criança, inalando fumaça de maconha, inalando, aleluia, fumaça de droga, vendo ele cheirar, fumar, se prostituir, dentro de uma casa, bomba com drogas, armas e coisas horríveis que nem são cabíveis de dizer. Então, eu aprendi isso, e ao relato da minha avó também, glória a Deus, que vale lembrar que eu já nasci estragado. É uma coisa que talvez já veio do sangue, irmão. Talvez já veio da cultura, porque antes de eu nascer, minha mãe já estava com droga na veia. Então, eu nasci com esse instinto de vida. Talvez alguém pense, ninguém nasce assim. Calma, mas tem pessoas que elas acabam passando por isso, irmão, porque elas nasceram nesse berço. É que nem uma pessoa nasce no berço católico. Para ela se libertar, é só Deus para libertar ela. Quando ela nasce com a fé daquela, ela nasceu crendo naquilo. Eu nasci no meio das drogas, nasci no meio do crime. Talvez alguém pode me julgar nesse vídeo e dizer que talvez eu vivi o mundo e agora estou querendo, aleluia, me dar como uma pessoa boa. Não é isso, irmão. A Bíblia diz que Deus veio, aleluia, para o que você estava perdido. Deus deixa as 99 no aprisco para buscar aquela única que está perdida. Então, quero fazer algumas aplicações também enquanto eu conto esse testemunho. Minha avó diz que enquanto eu estava na creche, uma certa vez, a mulher liga para ela. Escuta isso aqui. A mulher da creche, a tia da creche, ligou para minha avó e disse: vó, toma cuidado com esse menino que ele não é gente. Toma cuidado com ele que não, ele é estranho. Tem alguma coisa que não está certa com ele. E minha avó perguntou: por que a senhora está falando isso? O que aconteceu? Diz a tia da creche, eu não sei se eu tinha 2 anos, por aí. Ela disse que eu comia todas as bolachas que eram salgadas, e eu ia comendo elas. Escuta isso aqui, para você ver que já veio do sangue. Eu ia comendo as bolachas, isso aqui é o testemunho de vida, irmão, real. Eu ia comendo a bolacha e transformava a bolacha em uma arma. Transformava a bolacha em um desenho, um design de uma arma. E a tia falava que depois que eu comia aquela bolacha, desenhava mordendo. Eu mordia, mordia, mordia e desenhava, ficava uma arminha assim na mão. A tia falava que eu ficava assim para ela. Olha que coisa, irmãos. Olha que terrível. Isso, relato da minha avó. Minha avó disse, confirmou esses dias de novo, que foi dito pela tia que ligou para ela, que eu desenhava uma arma comendo, eu comia, desenhava uma arma com a bolacha e ficava apontando para a tia depois assim. Isso com máximo 2 anos de idade. Irmãos, retomando, 2016 eu saio. Eu havia me batizado dentro da Fundação Casa sem saber o que é o batismo. Até que em dezembro de 2015 surgiu um batismo que eu não sei qual era a religião, mas eu sei que algum propósito tinha naquele batismo e falaram, ó, vai batizar todos. Perguntou quem queria ser batizado. Foi aonde que eu lembrei que eu era um adorador de Cristo. Eu era um dos que recitava versículos no culto da CCB. Era um que recebeu o papel anotado, glória a Deus, lá na frente em comunhão, eu recitava um versículo junto com as outras crianças lá no culto da CCB. Então, em 2015, eu tinha 15 anos, estou preso na Fundação Casa, antiga Plebem. Eu lembrei que eu era adorador e que eu estava afastado do caminho do Senhor. Até que falaram, vai ter um batismo.
montaram lá as piscinas, não falaram qual era o princípio do batismo, não deram estudo qualquer, mas falaram, ó, vai batizar todos os jovens. Até que eu senti e fui e me batizei. Irmãos, a gente sabe que quando a gente se batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo o que a gente carrega cai por terra. O nosso passado, Deus joga no mar do esquecimento. E ali Deus traça uma nova vida. O que conta é dali para frente, é como se fosse uma nova folha em branco. E o que fez dali para trás é como se Deus jogasse no mar do esquecimento. E a Bíblia também diz que a casa, o templo, morada do Espírito Santo que somos nós, se há algum inimigo, algum demônio oprimindo essa pessoa, ele também bate em retirar. A casa é adornada, a casa é varrida, a casa fica vazia. Assim, irmãos, essa casa ela precisa de um habitante. Quem se batiza, agora ele tem que buscar o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, ele fica com o Espírito Santo, mas porém, se esse mesmo cair, a Bíblia diz em detalhes, não vou citar o versículo, mas é bíblico tudo que eu estou falando. A Bíblia diz que o demônio que sai daquela casa, ele fica doido para voltar para ela. Ele fica indignado querendo voltar para a casa onde ele foi expulso. Que casa? O templo. Que templo? O corpo que somos nós, morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando não há vigilância, aquele demônio ele volta, junto com outros mais 7, piores do que aquele que já estava. Volta aquele que já estava com outros 7 piores. Ou então, o estado dessa pessoa é pior do que o anterior, quando volta aquele demônio junto com outros 7 piores do que ele. Assim aconteceu comigo. Eu me batizei, eu recebi o Espírito Santo, eu estava certo que eu não ia fumar mais droga, eu estava certo que não ia envolver mais com tráfico, eu estava certo que não ia envolver mais com assaltos, com armas, porte de arma ilegal. Eu já estava certo que ia viver uma nova vida, porque era isso que eu queria dentro de mim. Só que o inimigo, ele é sorrateiro. O inimigo, ele não presta. O inimigo, ele vive investindo sobre as tentações carnais do ser humano, para que ele possa fazer o ser humano cair ali em pecado contra Deus. Muitas das vezes, irmãos, eu fui tentado. Muitas das vezes vinha amizades, vinha pessoas, vinha tentação, vinha prática. E o inimigo ele vivia bombardeando a minha mente, bombardeando a minha pessoa. E a gente sabe que quem se envolve uma vez com isso é um vício. É um vício do dinheiro fácil. É um vício de um dinheiro rápido. É um vício que a pessoa adota nessas coisas. Eu saí da Fundação Casa Batizar. Eu cheguei em casa, glória a Deus, até que a rua descobriu que eu tinha saído. Primeiro jogo na comunidade do Capão Redondo, que eu conheço, que foi preso na Fundação Casa com 15 anos. Quando eu saí, aquilo repercutiu. Muitos dos que me conheciam, muitos da juventude, amigos, colegas, foram até a porta da minha casa. Algum deles que já fumavam, algum deles que já tinha envolvimento com tráfico, já começou a lançar sementinha, me convidando para ir para o crime, me convidando para fumar, me convidando para beber, me convidando para sair. E aquilo eu fui resistindo, mas a certo momento eu não consegui resistir mais. Faltou vigilância, faltou prudência. E ninguém tinha me avisado o que de fato era o batismo. Eu tinha algo dentro de mim que eu queria viver, mas eu não tinha estrutura suficiente para suportar isso ou para lidar com esse momento. Então eu voltei para o mundo depois de 2016 que eu saí da Fundação Casa, eu acabei voltando para o mundo. Fique comigo aqui nesse vídeo. Eu vou contar, você vai ver o que Deus fez. Eu cheguei a ressuscitar. Deus me ressuscitou após 12 disparos. Eu vou contar como que chegou a acontecer isso. Em 2016, eu saí e voltei para o mundo. Voltei para o mundo, aquilo voltou pior, mas um peso muito maior sobre mim. Um peso muito maior que fazia com que cada dia mais eu ficasse mais oprimido pelo inimigo. O inimigo ele oprime as pessoas ao ponto de as pessoas não enxergar. É com droga, é com maconha, é com farinha. Então, quando eu saí, a Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior do que eu estava, porque volta aquele demônio que já está, junto com outros mais 7 piores do que aquele. Então, eu voltei pior. Eu comecei a me envolver. Fiquei algum momento na gestão criminosa, que era o gerenciamento do tráfico de droga, por algum momento. Fiquei por algum momento também no abastece e recolhe. Eu só abastecia a biqueira com as drogas. Eu só recolhia o dinheiro. Eu batia as contas. Isso não em uma biqueira. Trabalhei numa biqueira milionária, junto com, glória a Deus, ele era conhecido como jogador. Eu posso falar o nome dele? Hoje ele já não é mais vivo. Foi executado, né, pela polícia militar, a rota, devido a disserem que
ele matou um policial da rota, e eu trabalhava para este, que tinha 16 biqueiras milionárias. O vulgo dele era jogador lá no Paraisópolis. No Paraisópolis ele era conhecido como jogador. Era conhecido como... Ele era conhecido como jogador porque ele tinha times de futebol, ao qual ele fazia disputa. Ele montava times e pagava. Fazia tipo um festival de disputa. Ele pagava para o time dele jogar contra outro, né? Então por isso que ele era conhecido como jogador. Ele era conhecido como Jonathan, o milionário. Esse era o nome dele. E preso depois, ele é conhecido como Ronaldo Dentuço, antes de ser executado. Este foi executado, glória a Deus, como eu disse, mataram ele. Ele tinha 16 biqueiros. Ele era irmão do PCC. Era um que eu fechava com eles. Eu andei com a liderança do PCC durante 8 anos. Eu nunca vesti a camisa do PCC, mas todos que andavam do meu lado eram integrantes do PCC. Inclusive, tem um até que eu estou evangelizando atualmente dentro da cadeia por cartas. Não vou falar o nome dele, né? Isso pode prejudicar ele. Então, eu estou evangelizando. Se Deus quiser, ele vai tirar essa camisa e vai vestir, aleluia, o evangelho da graça de Jesus Cristo. Este que morreu, eu apoiei com ele muitos anos. Depois desse, eu apoiei também com o GG do Mangue. GG do Mangue, se vocês verem, dizem, eu creio que não, mas dizem que ele era como se fosse braço direito do Marcola aqui na rua. GG do Mangue, antes de ser executado também, a tiros de fuzil dentro do carro blindado. Eu fechei com ele também na biqueira, que era dele, foi dele depois do Jonathan Milionário. O Jonathan Milionário deu a biqueira para um afilhado dele, e esse afilhado vendeu depois e acabou virando do GG do Mangue, que eu estava atuando ainda com ele. Isso foi passando 2016, 2017, 2018, eu estava envolvido com essa turma todinha da pesada, irmãos, da pesada, extremo pesado mesmo. Não era PCC, eu falo que eu sou ex-integrante do crime organizado, não do primeiro comando da capital, mas andava só com o comandeiro disciplinar PCC. Então, irmãos, chegou um momento que em 2018 eu fui pai de gêmeos. Conheci a mãe dos meus filhos com 16 anos, em 2016, após sair da FEBEM. Comecei a me relacionar com ela. E quando deu 2018, 2 anos que eu estava com ela, ela engravida. E Deus privilegia ela e eu com gêmeos. Tive filhos gêmeos. Hoje, meus filhos fizeram em janeiro de 2025, 7 anos os dois, para a glória de Deus. Fui pai de gêmeos e alguma coisa falava em meu coração. Porque eu já tinha no meu coração que se eu não parasse, eu ia morrer. Alguns poucos pensamentos eu tinha no meu coração que eu seria preso. Porque era quase impossível ser preso. Porque depois de maior, aos 18 anos, eu tentei sair do crime. Já tinha se passado aí uns 5, 6 anos que eu estava na vida do crime. E eu tentei sair e não conseguia de maneira alguma. Eu não conseguia sair porque quem está preso nisso, você tem que entender o seguinte. A pessoa ela entra até sozinha. Mas para sair, ela só sai se Deus colocar a mão. Porque é uma opressão maligna muito grande, irmãos. Eu nunca tive pacto com o diabo. Eu tinha uma aliança, mas não um pacto dessas religiões africanas. Tinha uma aliança que eu fazia as coisas que o diabo gostava. Assalto, algumas participações de coisas que são ilícitas, que nem convém a dizer que não edifica. Se não edifica, não vale a pena a gente contar. Glória a Deus. Então, 2018 eu fui pai. Sendo pai, alguma coisa falando no coração, agora tu vai ter que sair porque já não é só mais você. Tem alguém que depende de você aí. Tem alguém que precisa de você. Então, Deus falava no meu coração. Acredite se quiser, vocês que estão ouvindo internautas. Eu fiquei de 2018 até 2020, por 2 anos, orando a Deus para que Ele pudesse me libertar. Eu saindo do crime, com 18 anos, em 2018, eu orei até 2020, com 20 anos, glória a Deus, para que Deus me libertasse. Eu não estava aguentando mais. Ali eu já estava aprofundado na cocaína. Ali eu já estava afundado na maconha. Ali eu já estava afundado nas coisas, nos vícios dessa terra. Ali eu já estava de uma maneira que era só Deus para me tirar daquilo. Só que passa 2019, passa 2020. Eu já tinha algumas outras passagens, mas nunca eu desci para a cadeia de maior, porque quem tem a conta, né, que tem um dote, e eu tinha poder, irmãos, no crime. Eu tinha poder. Sendo tão jovem, mas eu tinha poder. Fui possuidor de 3 submetralhadoras mini-US. Fui possuidor de uma pistola 380, 2,38, o primeiro 32 que eu contei.
fui possuidor dessas armas. Algumas delas com pente alongado, outras com silenciador. Nem todos da região que talvez vão ver esse testemunho, que me conhecem, sabem disso. Porque o que foi revelado foi poucas coisas que eles sabem que foi revelado. Algumas coisas eles souberam por terceiros, muitas outras coisas não eram reveladas. Porque quem é do crime e é esperto, ele sabe que ele não pode se expor tanto. Então, pode ver que pode talvez chocar alguém que vai ouvir isso aqui, alguém que me conhece, porque eles não conhecem a minha história por completo. Outros não sabem que minha mãe era criminosa junto com meu pai, e é o que eu estou contando nesse testemunho, toda a verdade, para a nossa edificação. Em 2020, Deus cria uma estratégia. Escuta que eu já estou chegando lá, na parte que eu levei 12 disparos pela arma de fogo. O testemunho é ex-integrante do crime organizado. 12 tiros e uma promessa. 2020, Deus criou uma estratégia para me tirar. Já tinha 2 anos que eu estava sofrendo, querendo sair do crime e não conseguia. 2 anos tentando largar a vida bandida e não conseguia. Era assalto à lotérica, muitas, não poucas vezes. Algumas vezes eu fui participante com os irmãos do PCC, assalto à lotérica do centro da cidade. Algumas das vezes. Algumas das vezes eu pratiquei esses crimes. As outras vezes era mais tráfico de droga. Glória a Deus. E porte de arma ilegal. Então, quando chega em 2020, Deus cria uma estratégia para conseguir me tirar da vida do crime. Exatamente quando Deus cria essa estratégia, ele me tira. Até que eu acabei perdendo uma grande quantidade de drogas, de entorpecentes. Uma sacola que havia ali quase 10 mil reais de droga, glória a Deus, numa madrugada. E já tinha mudado a gestão. A gestão já tinha mudado para outra pessoa. Antes de GG do Mangue ser executado a tiros de fuzil, traçantes, dentro de um carro, aleluia, importado, aleluia, blindado. Eu perdi essa quantidade e aquela turma que estava nova na biqueira, ao qual eu estava gerenciando ali, abastecendo e recolhendo, quer dizer, eles não tinham, eu não tinha crédito com eles não me conheciam. E eram uns caras ponta firme. Eram uns caras assim que era pouco para entender. Os caras eram rígidos. Quando eu perdi aquela quantidade, eu já tinha falado, não é para ninguém perder, quem perder vai pagar. Eu era meio contra isso, glória a Deus. Mas só que mudou a gestão, não tinha muito o que dizer. Não era dono, não era gerente, era abastece e recolhe. Era traficante. E o que acontece? Eu acabei perdendo. Deus permite, irmão, certas coisas acontecerem. Talvez alguém vai olhar e vai dizer, Deus não ia permitir isso. Mas se eu estava orando a Deus 2 anos para sair, o próprio Deus criou uma estratégia de eu tomar um bote da polícia. E nesse bote perdi grande quantidade de droga, a qual eles não quiseram saber. Você que está no crime hoje está ouvindo essa mensagem, toma cuidado. Você que veste a camisa do PCC, no dia que você falhar para eles, isso não vai significar nada. Eles não vão querer saber se você tem valor ou não. Ou tu vai pagar, ou tu vai ser cobrado, ou até mesmo tu pode até morrer. O crime, ele é assim, é verdade, irmãos. Eu estou falando aqui para todos. Não estou querendo aqui, aleluia, que vocês entendam ao contrário, mas é verdade. O crime, glória a Deus, muitas das vezes ele não admite falhas. Ele não admite falhas. E se for para cobrar, eles vão cobrar quem quer que seja. Eles matam, eles torturam, eles dão um cacete. Eu nunca apanhei, glória a Deus, mas eu fiquei devendo. E nessa dívida, Deus fez uma estratégia para que eu pudesse sair para não voltar mais. Nessa estratégia que eu perdi essa grande quantidade de drogas que eu teria que pagar, eu estava sem dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa cabeça que juntava dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa que tinha um propósito. Assim como construí já 3 cômodos, assim como tinha carro, moto, perdi uma moto, comprava outro no outro dia. Armas de calibre grosso, pesado, caras, né? Trocava de arma, vendia, revendia, alugava e vice-versa. Chega um momento que eu tive que pagar. Eu não tinha dinheiro, eles olharam para o meu carro. Na época eu tinha um G3, um Gol G3 em 2019, 2020. Eu tive um Gol G3, 4 portas em dias, lindo, branco, zero. Até que eles olharam para o carro e falaram, ó, se você não tem dinheiro, você vai ter que pagar em 24 horas. Se você não pagar, você vai ter que pagar. Não se vira. Vê o que você tem. Alguns já cresceram o olho, olharam para o carro e falaram, vende o carro, você vai pagar essa dívida. Eu tive que vender o carro, paguei a dívida, glória a Deus. E o que aconteceu, irmãos? Eu queria uma revolta do crime tão grande, que eu vi que tudo aquilo que estava acontecendo já era para mim não estar mais aqui
naquele lugar. Não era para me estar mais cooperando com aquele tipo daquele crime. Não era para me estar mais junto, aleluia, dando a minha vida por aquilo, que no final das contas, quando a gente perde algo, eles querem cobrar de nós. Você que está ouvindo isso aí, envia para aquele jovem que está no crime, envia para aquele irmão que é do PCC, envia para aquela pessoa que está envolvida no crime organizado, porque Deus vai falar no coração dessa pessoa. No dia ele pode dar a vida como eu dei a vida. Eu era contra o sistema. Na minha mente eu pensava, tudo que eu puder fazer contra o sistema eu vou fazer. Estava disposto a matar, a morrer, e não estava nem aí para quando você falhar, tiver qualquer pequena falha, talvez nem foi sua, que venha sobre a sua responsabilidade, eles vão te descartar. Para você, você não vai significar nada para eles. Então toma cuidado, você que está nessa vida, né? Você que está com alguém nessa situação, ore muito por essa pessoa, porque tinha alguém orando por mim. Deus criou essa estratégia, eu saí do crime, estou chegando lá. Eu saí do crime, até que eu decidi não voltar mais. Eu peguei um ódio tão grande no crime. Eu peguei um ódio tão grande que eu falei que eu saio e não volto mais. E era o meu desejo de se libertar. Até que eu saí em 2020. Irmãos, eu saí, paguei a dívida, né? Vendi o carro, paguei a dívida. Fiquei irado com o crime. Irado assim, no sentido que eu fiz tudo pelo crime e quando a gente, né, perdeu um negocinho ali, os caras não querem nem saber. Glória a Deus. Isso que tinha nome, tinha respeito. Eu tinha trabalhado com pessoas que era da pesar. Não era porque essa juventude de hoje que rouba telefone, rouba bolsa, rouba tênis, rouba comércio para roubar R$ 30. Não. Era envolvido com os caras da pesar, com o primeiro comando da capital. 2020, eu estava desempregada. Eu já tinha em mente que eu não voltaria mais para o crime. Deus criou a estratégia, eu consegui sair. 2 anos pedindo para ele, de 2018 a 2020. 2020 eu estou desempregado. Até que eu conheci uma mecânica de carro em geral, aonde um único senhor trabalhava nela. Esse senhor também tinha testemunho. Ele fumava maconha, ele tinha tomado um tiro aqui no rosto, glória a Deus, e era liberto, era formado na Ford, glória a Deus, e tinha a sua mecânica própria, a qual ele mexia com todos os tipos de carro, todo tipo de serviço e trabalhava sozinho. Até que uma certa vez eu estava dividindo uma ideia com os irmãos. O irmão, glória a Deus, o vulgo dele era vovô, o outro era índio. Nós estávamos juntos com os dois, dividindo alguma ideia. Eu ia abrir uma outra briqueira, até que Deus não permitiu. Eu tentei abrir, mas não vingou, não deu certo. E nesse meio que eu abri essa biqueira, na rua dessa mecânica, no São Bento Novo, glória a Deus, Capão Redondo, São Bento Novo, na rua 19. Eu estava para abrir essa biqueira, tentei, não deu certo. Começou a dar uma engajada, mas era Deus dizendo, para, porque não é o que eu tenho para você. Até que eu conheci nessa mecânica, onde eu reunia com esses dois irmãos do PCC. Eu reunia lá nessa mecânica, porque a mecânica era ali, né? Um pouco para disfarçar, a gente entrava dentro da mecânica, enquanto a mecânica estava servindo, trabalhando, a gente estava dividindo algumas ideias com o primeiro comando da capital a respeito de abrir novas biqueiras. Glória a Deus. Então, indo lá, eu conheci o dono dessa mecânica. Até que um certo dia, Deus usou esse dono da mecânica para falar comigo. Escuta, esse dono da mecânica falou comigo e eu falei para ele, ó, tô cansado disso aí, cara. Parece que não vai vingar, sabe o quê? Os irmãos não estavam presentes. Ó, os irmãos tá exigindo tanto aí e tal. Tô tentando abrir aí o próprio negócio aí, mas o negócio tá muito pesado e tal. Enfim, até que Deus usou a boca do mecânico para falar comigo. Ele falou, cara, eu vi que você é uma pessoa boa. O mecânico falou para mim, o nome dele é Zezão, lá da rua 19. Quem do Capão Redondo aí tiver vai conhecer a 19, abaixo da Tarira, São Bento Novo, ali no Capão Redondo. Aleluia. Ele falou para mim assim, olha, fica aí comigo, cara, eu vi que você é uma pessoa boa. Fica aí comigo aí, vai dando uma ajuda ali, pegando uma chave ou outra. Eu ponho você para trabalhar comigo, se você quiser, mas não vai para essas coisas não, cara. Qualquer hora você vai pegar uma cadeia, qualquer hora os caras vão te matar. Qualquer hora a polícia vai te matar, qualquer hora você vai trocar tiro, os caras vão te pegar, e você não vai resistir, você vai morrer. Então faz o seguinte, não se envolve mais não, entrega esse cargo e fica aí comigo aí, que eu vou... Tudo que eu ganhar, alguma coisa eu vou te dar, eu vou dividir com você. O mecânico disse pra mim, você tem um alto potencial, o seu caminho não é esse. Aquilo entrou no meu coração, eu falei, cara, aquela mensagem mexeu com o meu coração. Porque ele contou o testemunho dele pra mim. Ele tinha tomado um tiro no rosto aqui, ele tem uma cicatriz bem aqui. E ele era velho, com 50 anos, um negão assim.
parecia uma caipora fumando, bebia a cerveja dele, mas é uma pessoa vivida, experiente. Falou, ó, já tive envolvimento também, mas foi pouco tempo. E agora eu tô vendo que você tem uma capacidade boa e o seu caminho não é esse. Fica comigo, que você vira meu funcionário e tudo que eu ganhar, assim, eu vou dividir com você. Aquilo tocou no meu coração, era Deus falando, ó, vou iniciar um novo trajeto na tua vida. Aí, em 2020, eu iniciei ali, todo dia. Eu tava ali com ele, eu varria o salão dele, eu ajudava ali, recolhia, arrumava as chaves dele, porque ele trabalhava sozinho na mecânica com 50 anos, um negão. Até que eu ficava todo dia com ele, todo dia com ele, todo dia com ele. Ele acabou que acertou comigo e falou: fica comigo aí direto, vamos ali pegar um serviço, a gente faz uns carretos também afora, fora a mecânica. Irmãos, de 2020 a 2021, passou-se um ano. Um ano que eu já estava trabalhando com ele, comecei pegando ferramenta, até que eu comecei a pôr a mão na massa, trocar embreagem, mexer com suspensão, né, amortecedores do carro, abria motor, fechava motor, mexia com elétrica com ele, e eu estava me profissionalizando, estava gostando muito da profissão, porque meu desejo era esse, abandonar, e eu tinha abandonado, e também viver uma pessoa, um trabalho digno e honesto, e eu estava conseguindo isso. Só que tem um porém, o que a gente aqui faz, aqui a gente paga. Você que está ouvindo esse testemunho, nessa altura desse campeonato, toma cuidado com o que você planta, porque o que a gente aqui faz, a gente aqui paga. Até que uma certa vez, eu estava na mecânica arrumando os carros. Veio um jovem por nome Douglas. Era um jovem que também era do crime, tinha tirado uns dias de cadeia. E na época, glória a Deus, ele era crente e eu não sabia. Mas eu via algo diferente nele. Toda vez ele ia levar um carro lá para arrumar. Direto. A cada uma, duas vezes por mês ele aparecia lá com um carro para levar para arrumar. Às vezes o carro nem era dele, era do conhecido dele que ficava na mão dele. Ele ia levar aquele carro e deixava o carro comigo, enquanto o dono da mecânica não estava lá. Eu conversava com ele o básico e eu via que tinha alguma coisa diferente nele. Eu ficava analisando ele e falava, esse jovem tem alguma coisa diferente dele. Só que eu não tinha discernimento espiritual, eu não sabia o que era. Mas eu via que a fisionomia dele parecia ser uma pessoa do mundo, na maloqueiragem, mas a essência, a paz que ele transmitia, era uma coisa inexplicável. Eu via que tinha algo diferente dele, mas eu não sabia o que era e eu não perguntava. Eu só via que ele era uma pessoa diferente. Era a luz do mundo. Era diferente, eu não tinha discernimento. Até que ele levava aquele carro, a gente pegou uma amizade ali, de eu ser o consertador e ele ser o cliente, e aí nós mantemos alguns contatos, até que passou-se um ano trabalhando na mecânica, eu, junto com o mecânico. Irmãos, na data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, de um domingo, foi o dia que eu tive que pagar a dívida que eu tinha, e que por sinal não era dinheiro. O que a gente faz aqui, a gente paga aqui, irmãos. Esse testemunho é para edificar a tua fé. Fica até o final dele. Eu tomei 12 disparos por uma arma de fogo, uma pistola semiautomática. Na data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meio, eu tinha 21 anos, quando eu tomei, aleluia, esses disparos. Glória a Deus. Eu tomei esses disparos, irmãos, devido a uma amizade minha, o Brendo. O Brendo era um parceiro meu de BO. BO, para quem não sabe, é coisas erradas. Tráfico, roubo. Era um parceiro meu de muito tempo, a gente era como carne um. Eu já tinha saído do crime já tinha um ano. Eu estava na mecânica. Até que eu estava com um Versailles vermelho da mecânica, que era meu, na porta da minha casa. De domingo a domingo, o meu único prazer era de casa para a mecânica, da mecânica para casa. Às vezes até dava uma saidinha por ali com o carro, uns passeios, mas eu não tinha outro caminho, a não ser domingo a domingo estar na mecânica. Glória a Deus, trabalhando, tomando uma cerveja, por ali. Até que o Brendo, que era um parceiro meu de crime, que ainda estava no crime, já tinha um ano que ele não me via. E nós era assim, ó, já gerenciamos junto, abastecemos junto, traficamos junto, já fizemos crime juntos, bastante, não poucas vezes. Até que ele vê o meu carro na porta da minha casa e ele está no tráfico, aonde eu tinha sido liberto, onde nós já tínhamos trabalhado junto também. Ele estava trabalhando lá nesse certo domingo, 28 de março, pode puxar no calendário, dia 28 de março, aleluia, de 2021, num domingo, era meio-dia e meia. Aleluia. Ele viu o carro na porta da minha casa e decidiu me chamar.
Só o que ele não sabia, irmão, é que tinha um PM aposentado de olho nele para tirar a vida dele naquele dia. Coisas que eu e ele tinha feito, glória a Deus, que foi necessário a gente pagar. É a verdade, irmão. A verdade ela tem que ser dita para a gente saber que a lei da natureza ela não falha. A lei da natureza ela não falha. A Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Será ferido. Então, ele já estava sendo vigiado para morrer enquanto trabalhava no tráfico na rua da minha casa e não sabia. Até que ele decide me chamar na minha casa. Meio-dia ele desceu na minha casa pela primeira vez, tentou me chamar e eu não acordei. Ele entrou dentro da minha casa, me chamou e não me acordou porque eu tinha chegado às 6 da manhã, né? Estava naquela vida do mundo e eu não tinha acordado. Até que ele desceu a segunda vez depois e ele conseguiu me acordar. Até que ele disse, ó, estou hoje lá em cima. Eu estou lá em cima, lá, posta lá. Vai lá pra gente trocar uma ideia, pra gente fumar um. Vou até pegar uma cerveja pra nós, tomar o calor. Vai lá, faz tempo que eu não te vejo. Me deu um abraço, deu aquele sorriso bem bonito. E foi um sorriso de despedida, irmão. Tem sorrisos que ficam marcantes. Talvez alguém fale, ah, mas é um sorriso de um bandido. A gente não sabe, irmãos, que cada pessoa ela tem uma alma. E cada pessoa é um valor maravilhoso para Deus. Independente se a pessoa está no crime, nas drogas, na prostituição. Não deixa de ter o valor, a alma para Deus. Deus visa a alma, o que o corpo traz e financia, gera o pecado. Isso é abominável a Deus. Mas Deus olha para a alma. O que importa para Deus é a alma, a salvar a alma. Então ele me deu aquele sorriso e falou, eu tô lá em cima. Eu falei, daqui a pouco eu subo lá, vou tomar um banho. Irmãos, eu subi sem saber que ele estava sendo vigiado para morrer naquele dia. Tinha tudo um propósito. Deus permitiu isso, irmãos. Tinha que ser assim. Eu tomei 12 disparos no meu corpo. Eu subi naquele dia, ele me chamou. A relato que quem estava vigiando ele para matar ele tinha tentado pegar ele umas 2 vezes, mas não deu certo. A primeira vez que foi para matar ele, a polícia tinha entrado na rua. A polícia militar passou na rua ronda, normal, e o cara, quando ia para matar, ele não conseguiu matar porque o traficante correu. Então dispersou o traficante bem na hora que o mesmo que ia tirar a vida dele estava paisana, descaracterizado. Ele teve que não conseguiu concluir por causa que a viatura entrou bem na hora. A outra vez também, glória a Deus. Até que ele ficou de tocaia pelas esquinas, olhando, esperando o melhor momento para praticar o crime. Irmãos, quando ele me chama, eu subo lá. Eu estou 15 minutos conversando com ele até que aparece esse vingador que iria executar e atirar as nossas vidas. Talvez ele ia morrer sozinho, Brendo. Só que Deus não permitiu. Porque a gente faz e é necessário a gente pagar. Se a gente fez, a gente tem que pagar. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E o detalhe é, irmãos, nessa tarde, não sei se você está vendo isso à noite, de madrugada ou de dia, mas fica uma lição para nós. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E detalhe, a gente nunca vai colher o que plantou, a gente vai colher o dobro. Se você plantar o bem, se prepara, você vai colher o dobro as coisas boas. Se você plantar o mal, se prepara. Mas nunca você vai plantar, ninguém planta um caroço de feijão para colher um grão só. A pessoa vai colher mais, sempre. Assim também a lei da semeadura. A lei da semeadura é imutável. A lei da semeadura é real. A lei da semeadura não tem como a gente, aleluia, munir ela. Não tem como fazer com que ela não aconteça. É a lei da natureza. Plantou, vai colher. E não acha que você vai plantar melancia e vai colher mamão, porque não vai não. Plantou melancia, vai colher melancia. Essa é a lei da semeadura, é imutável, ela é real, ela é de verdade. Ela não falha. Então, 15 minutos de conversa, desce alguém de uma viela na rua Doutor José Velasquez Vargas. Desceu alguém da viela de cima, para a rua de cima, que tem outras vielas. O primo do Bahia, que é o Brendo, que era o meu parceiro de Biel, que foi me chamar na minha casa, estava sendo vigiado para morrer e não sabia. Eu estava com ele, e o primo dele estava dentro da viela, vendendo a droga, enquanto ele estava do outro lado da rua, como se não queresse nada, só de olho. Eu estava lá conversando com ele até que desce alguém da rua de cima. Glória a Deus. Desce alguém da rua de cima encapuzado, com a máscara aqui, tempo de Covid, o boné perto da sobrancelha, jaqueta preta, e veio para praticar o crime. Quando ele se aproxima perto de nós, a gente não lembrava mais do que tinha feito no passado. A gente não lembrava mais das nossas práticas.
Porque quem está na mão do diabo, ele faz coisas que não queria, que não era da sua índole. Quem está na mão do adversário faz coisas, aleluia, que não queria fazer, porque está oprimido pelo Satanás. Então não julgue uma vida que está assim. Talvez você está querendo que alguém morra. Talvez esse alguém que você quer que morra, talvez seria um missionário Vinícius hoje, que estaria pregando para o teu filho, estaria pregando para a tua filha, estaria te ensinando sobre a palavra de Jesus Cristo, estaria pregando dentro dos presídios, dentro dos metrôs, dentro dos ônibus, em todos os lugares nos tráficos de droga, até mesmo da polícia, glória a Deus, do estado de São Paulo. Então você não pode desejar isso, você deve orar e jejuar por essas pessoas. Estando ali conversando com ele, esse homem que já estava vigiando esse meu ex-parceiro de BO, eu estava junto com esse meu ex-parceiro de BO, na rua da minha casa, 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, até que esse homem parece encapuzado, saca da pistola e rende nós. Quando ele rende nós, vai, nós levantamos a mão, ele perguntou algumas perguntas, não perguntou muita coisa, mandou nós ajoelharmos no chão. Na primeira instância eu pensei, ele vai dar o bote na biqueira. Ele é um polícia paisano, disfarçado, descaracterizado, ele vem aqui na biqueira no domingo para conseguir um acerto, né? Quem sabe mensal ou naquele dia. Glória a Deus, mas não era. Era o que nós tínhamos feito no passado. Era a cobrança daquilo, porque vida paga com vida quem está no mundo. Mas Deus, ele dá uma oportunidade maravilhosa para mim e a tua casa hoje. O Nenile e quem está no mundo diz que vida deve ser pagado com vida, mas Cristo não. Ele abre a oportunidade hoje para a tua casa, para a tua família, para o teu filho, para o teu neto, para o teu esposo, para alguém quer que seja da tua família, porque vida não vai pagar com vida. Deus vai dizer, se eu escolho hoje, a vida não vai pagar com vida, porque a minha vida eu já entreguei na cruz do Calvário para ele. Talvez alguém vai dizer para o teu filho, eu vou tirar a vida dele porque ele está devendo muito na biqueira. Talvez Cristo vai dizer para você, fica tranquila, avó, fica tranquila, mãe, eu já paguei o preço, ele não deve nada. Eu já paguei o preço na cruz do Calvário. Deus existe. Ele chega, manda nós ajoelhar, nós ajoelhamos. Irmãos, eles estavam com a pistola semiautomática. Dizem que ele estava com 2 pistolas. Por algum relance, eu acho que ele estava com 2 pentes. Pentes é o carregador onde vai a munição, as balas. A primeira estava com um pente possuindo 21 disparos. Assim que nós ajoelhamos na guia da calçada, com o joelho na guia, os pés para fora e a face para a parede da calçada, os pés para a rua e o joelho na guia da calçada. Ele efetua os primeiros disparos que pega no meu corpo. Eu tomei 12 disparos no meu corpo. Ele me atingiu de lá. Eu tive 6 perfurações no intestino, que mais para frente internado, virou a síndrome do intestino curto. Eu tive uma perfuração aqui, uma bala retirada aqui, já vocês vão ver a foto. Uma perfuração aqui, uma perfuração de raspão na nuca, aqui no antebraço, aqui no braço direito, aqui atrás, aqui na axila, uma no fêmur direito, glória a Deus. Diversos disparos, me abriram por completo os médicos para poder retirar 12 projéteis de balas que atingiram meu corpo. Naquele momento que eu levei 12 disparos pela arma de fogo, nem me pergunta se queimou ou se doeu, porque eu não ouvi o barulho nem de nada. Eu desmaiei com o impacto daqueles disparos. O impacto foi tão forte, tão preciso, e tantos, foi diversos, múltiplos disparos sobre o meu corpo que eu desmaiei na hora. Eu caí sobre o chão e desmaiei. Até que eu acordei. Neste momento que eu acordei, a primeira vez desmaiado no chão, em fração de 5 minutos, eu acordei a primeira vez, porque eu estava tendo hemorragia interna. Não vazou nada por fora, mas tudo por dentro. O jovem que estava do meu lado, Brendo, que ainda estava no crime, foi me chamar na minha casa para que eu pudesse pagar pelo que nós estávamos devendo juntos e que, por sinal, não era dinheiro. Glória a Deus. Eu creio que, por um bom entendedor, uma palavra basta. Glória a Deus. Ele tomou 6 disparos, 3 na cabeça e 3 no peito. Glória a Deus. Quando eu acordo, estou no chão, irmãos. Ai, Jesus querido. Quando eu acordei, eu senti uma presença do meu lado. Essa presença era da morte. A morte estava do meu lado. Só que neste momento, Deus enviou, acredite se quiser, 3 anjos que descem do céu, não abriram e fecharam os olhos. Esses anjos acamparam ao redor do meu corpo que estava caído no chão. Quando eu olho e deparo com um risquinho de um sangue que atingiu o meu antebraço direito, um risquinho do sangue bem fininho, não estava vazando muito, só escorreu um pouquinho. Eu lembrei, me dei conta que estava numa abordagem. Aí eu lembrei que eu tinha tomado o disparo.
Irmãos, eu gritei tanto pela minha mãe, eu gritei tanto por Deus, o meu medo de morrer era muito grande. Sabe o que é engraçado? Para todos nós que fomos criminosos, ou vocês que são ainda, a gente se dá de bandido, a gente se dá de o cara, a gente se dá o, né, o cara perigoso, periculoso. Nós diz que a nossa proteção é nosso revólver que está na nossa cintura. Mas no dia que a morte chega do lado, o primeiro nome, adivinha qual que é clamado? É o de Deus, é o da mãe. Às vezes a gente não obedece a mãe, mas quando a morte chega, o primeiro nome que ser clamado e gritado é o da mãe. Então você que está ouvindo isso aí, você que é rebelde, não obedece a sua mãe, toma vergonha, toma cuidado, porque talvez você não quer honrar tua mãe hoje sobre a face da tua terra, você não quer honrar o teu pai. Mas quando te acontecer qualquer coisa, o primeiro nome que tu vai lembrar são deles. E a primeira pessoa que estará para te ajudar lá também são eles. Irmãos, 3 anjos Deus enviou, 12 de espada. 3 anjos Deus enviou que ficou ao meu redor ali naquele chão. Os demônios que estavam ali tentou desgarrar a minha alma. Foi uma infração de como se fosse um abrir e fechar de olhos. O demônio é como se ele fosse tentando puxar a minha alma para sair do meu corpo, para levar comigo, para levar com eles para o inferno. Acredite se quiser, se tiver algum dídimo em nosso meio, tudo bem. Eu sei que nem todos vão crer nisso aqui, mas isso aqui é real. Os demônios eles tentaram desgarrar na infração de 1 segundo ou 1 milésimo do segundo. Foi uma coisa que foi um branco muito rápido. Quando os anjos estavam descendo, os demônios estavam ia tentar pôr a mão, foi o que eu entendi, para puxar a minha alma e tirar do meu corpo e me levar para o inferno. Mas naquele momento, 3 anjos chegam. Os anjos mandam, aqueles demônios batem em retirada, são expulsos, são violentamente agredidos pelos anjos que chegam com tamanha glória naquele lugar, naquele chão. Eu fui socorrido pelo meu vizinho Maurício. Maurício vai ver esse testemunho e vai comentar aí em nome de Jesus Cristo. Deus tocou Maurício que estava tomando banho na hora. Algumas casas para baixo do acontecido, umas 3 casas para baixo de onde aconteceu isso. Ele estava tomando banho, 12h30, até que ele ouve os disparos dentro do chuveiro e decide sair no portão da casa dele para ver. Quando ele vê, está eu de conchinha, deitado de lado no asfalto. Glória a Deus, agonizando. Até que Deus colocou um propósito no coração dele de ele pegar o carro dele para me resgatar e me tirar daquele lugar. Ele fez assim, pegou o carro, veio, me pegou. Não tinha ninguém que queria pôr a mão para me pegar, irmãos. Olha como que é. Quando a gente está no crime, tem gente para pedir dinheiro fiado. Quando a gente está no crime, tem gente para querer andar com nós pelos status, pelo poder e a fama que a gente tem. Mas no dia que a gente passa a necessidade, que a gente precisa da ajuda, não tem nenhum que tenha coragem de pôr a mão. Aí ele chegou com o carro, Maurício, um jovem, glória a Deus, honesto, trabalhador, glória a Deus. Chegou com o carro até que ali virou um rebuliço. Muitas pessoas filmando, tirando foto. Aquilo, um ato assim, macabro. 12h30, um domingo normal. 3 jovens que estavam baleados no chão. Tinha um terceiro que saiu correndo. Recebeu os tiros de raspão e Deus deu um grande livramento para ele. Escuta isso aqui. Ele chega com o carro com a porta aberta. Minha mãe não tinha força para me pegar sozinho no colo para me pôr no carro. Minha mãe começou a gritar, clamar por socorro, para que alguém ajudasse ela a pegar e pôr no carro, até que Deus usou uma pessoa que estava 3 dias sem dormir, bêbado, que me pegou e me jogou dentro do carro. Um negão forte chamado Wesley, conhecido como Tuca. Glória a Deus, Tuca. Ele pegou, Deus tocou ele para ele pegar e jogar dentro do carro. Jogaram dentro do carro e cheguei no hospital. Escuta isso aqui. Quando eu cheguei no hospital, glória a Deus, eu fui desmaiando, acordando do caminho para o hospital. Porque era hemorragia interna, não vazou nada por fora. Vazou tudo por dentro. Eu cheguei no hospital, quando eu cheguei no hospital, no tempo de Covid, eu acordei porque o barulho do carro chegou buzinando. A buzinando, e aquilo me acordou dentro do carro, aquele barulho da buzina. Aquele alvoroço. Chamando lá no estacionamento do hospital alguém que viesse me socorrer. Urgência. Quando eu acordei, os primeiros 2 efeitos e sentimentos que eu senti foram: eu acordei, eu estava no banco de trás daquela Palio Quente prata, assim, com a mão direita no banco do passageiro, onde minha mãe estava, e com a mão esquerda no banco, onde estava o motorista Maurício me socorrendo. Eu acordei, a primeira coisa que eu senti, meu corpo começou a adormecer, da cabeça aos pés. A minha vista começou a escurecer assim, ó.
devagarzinho, o corpo começou a adormecer por completo. Eu estava sentindo, a morte estava me abraçando. A morte estava me abraçando. A vista começou a apagar assim, ó, fica escurecendo, escurecendo. Eu falei para minha mãe, mãe, eu tô morrendo. Minha mãe falou, misericórdia, o que está acontecendo? O que, não, aguenta, aguenta, e desesperar. Até que ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, ó, meu corpo está todo adormecido e minha vista está escurecendo. Ela falou, misericórdia. E gritando, chorando. Imagina o desespero dessa mãe. Imagina o meu medo também de morrer. Eu estava com muito medo de morrer. Engraçado que quando a gente é do crime, a gente faz as coisas sem saber das consequências. Mas quando as consequências chegam, é triste isso. É triste a realidade. Aquele momento, irmãos, para concluir, minha vista se apagou, o corpo adormeceu dos pés à cabeça. Por completo. Eu senti a morte. Eu fiquei cego fisicamente, como você está me enxergando e eu estou te enxergando. Eu não estava enxergando mais porque a visão apagou. Eu estava com o olho aberto, mas não enxergava nada. 32 graus. 1 hora, era mais ou menos quando eu estava no hospital. 1 hora da tarde. Ensolarado. Quando a minha vista apagou, meu corpo adormeceu, eu decidi abrir a porta de trás do carro para facilitar com que alguém já me tirasse mais rápido. Na minha mente eu pensei, o medo de morrer tão grande, já deixo eu abrir a porta para que alguém já me tira antes, sem ter que abrir a porta antes. Eu já estava querendo antecipar. Eu não conseguia andar, minhas pernas estavam paralisadas. Meu corpo não conseguia se mexer. Mas nessa hora, a minha mão conseguiu abrir a porta do carro. A porta de trás do lado direito daquela Palio-Quinto. Eu estou cego fisicamente até que eu olho para o lado direito. Quando eu olho para o lado direito, Deus me dá uma visão espiritual, sobrenatural. Acredite se quiser. Eu já não estava enxergando mais nada fisicamente como você está me vendo. Não estava vendo sobrenatural. Eu olhei para o lado direito. Deus me mostrou mais uma vez os mesmos 3 anjos que foram me socorrer lá, aonde os demônios quiseram desgarrar a alma do meu corpo. Morte significa separação. Quando a alma sai do corpo, o corpo tem que ser sepultado. Onde há separação, significado morte. Os demônios quiseram fazer isso, mas os mesmos anjos que chegou e expulsou aqueles demônios para me guardar, porque Deus tinha um propósito, ao qual eu estou relatando aqui, 12 tiros e uma promessa. Aleluia. Deus me mostra esses 3 anjos. Quando eu olho na visão sobrenatural, cego fisicamente falando, enxergando sobrenaturalmente, eu vejo 3 seres. E Deus não deixou eu ver a visão de cima para baixo. Deus permitiu eu ver a visão de baixo para cima. Quando eu olho para o lado direito, eu vejo 3 jalecos vindo correndo na minha frente. E o jaleco não era como o da medicina que vai até o joelho. O jaleco ia até o chão, brancos, resplandecente, alvo mais do que a neve, aquele jaleco. E eu comecei a ver, eu vi que eu comecei a subir de baixo para cima. Não enxerguei os pés, enxerguei o jaleco e entendi que eram 3 pessoas correndo na direção do carro, em sentido a mim. Quando eu começo a subir, eu vejo que tinha 3 seres. O do meio estava empurrando aquela maca, aquela cama semelhantemente da ambulância, que tem rodinha, ela fica bem alta assim, e dá para andar com ela. O do meio estava empurrando uma cama, e havia um do lado direito e um do lado esquerdo do que estava empurrando. Eles estavam sincronizados. A perna do direito ia, a perna dos 3 ia ao mesmo tempo. Eles estavam sincronizados, vindo correndo na minha direção, no máximo na quilometragem de uns 8 ou 10 metros. Eles iam correndo na minha frente e eu olhei assim e comecei a olhar de baixo para cima. Vi que o que do meio que estava levando a maca, comecei a subir, eles tinham mais de 2 metros de altura. Comecei a ver a veste resplandecente branca, mais alva do que a neve. E quando eu cheguei no rosto, que eu tentei identificar o rosto, que eu fui vendo a visão de baixo para cima, irmãos, acredite se quiser, era resplandecente os ossos, não tinha rosto. Eu não conseguia enxergar o rosto, mas eu consegui ver um clarão assim, o esplendor do rosto deles assim, tão forte, era 10 vezes mais forte do que o sol. Era um amarelo como de um ouro, e algo muito forte, muito tremendo, que eu vi naquela visão assim. Quando eu subi, cheguei no rosto, que deu aquela visão, aquele esplendor todo, 10 vezes mais forte do que o sol. Eu creio que alguém um dia já tentou olhar para o sol dessa maneira e ver que queima os olhos. A gente não consegue fixar os olhos no sol. Imagina 10 vezes mais forte do que 40 graus. Era algo muito tremendo, irmãos. 10 vezes mais forte. Quando eu fixei o olho naquele esplendor, minha visão fez assim, ó. Ali eu fiquei cego. A única visão que Deus permitiu ver, eu perdi depois de tentar contemplar o esplendor que estava na face daqueles 3 seres que iam me pegar naquele carro. Eu contei isso
para minha mãe, depois de sair do hospital, ela disse que não veio ninguém me buscar. Porque alguém poderia dizer, foi os médicos que te pegou e você achou que era anjo. Não era. Não foi ninguém me pegar no carro. Quem foi foram os anjos que Deus me mandou e me levou até dentro do hospital, na maca deles. Glória a Deus. Se você acredita nisso, irmãos. Enfim, eu entrei para dentro do hospital. Uma coisa mais tremenda agora, que eu vou te relatar. Eu cheguei por volta de 1 hora. Eu fiquei até às 6, até às 7 da noite desassistido. 7 horas se passa e eu estou jogado dentro do hospital. Com um tempo de Covid. Glória a Deus. Na época, não podiam receber ninguém com qualquer outro acidente, qualquer outra causa. Era só Covid no hospital em Boimirim. Glória a Deus. No Capão Redondo. Para quem tinha qualquer outra coisa que, como aconteceu comigo, era levado para o Campo Limpo. E eu em Boimirim era só Covid, não poderia ter me aceitado ali. Mas Deus falou, é aqui que eu quero tratar, é aqui que vocês vão aceitar. Eles me aceitou, mas me deixou jogado. É aquela coisa, né? É bandido, deixa morrer. É preto, que morra logo. Né? Tem envolvimento, tem tatuagem de palhaço, que morra mais rápido ainda. Vamos cooperar para que ele venha morrer. Né? Porque talvez assim eles pensem que vai ser um a menos, mas mal ele sabia que Deus tinha um propósito, uma promessa nesses 12 disparos. Ai, Jesus. Eu entrei para o hospital. 7 horas da noite. Eles queriam me transferir para outro. Até que minha mãe falou, não, ele já está aqui o dia inteiro, vocês não fizeram nada. Vai mexer aqui, aqui não vai tirar. Até que eles decidiram entrar no centro cirúrgico. Eles foram entrar no centro cirúrgico. Relato da minha mãe. Minha mãe perguntou para o médico, olha, doutor, me dê uma notícia que ele vai ficar bem, doutor. Pelo amor de Deus, doutor, me diz que vai ficar tudo bem, doutor, meu filho. Me diz que ele vai sobreviver, doutor. Me diz que vai ficar tudo bem com ele, doutor, pelo amor de Deus. Qual é a chance, doutor? Me dá uma palavra, uma chance que ele vai sobreviver. O médico olha para minha mãe e diz, olha, de 100%, dona, 99,9% é a certeza que a gente, infelizmente, sabe que ele vai morrer. Não, ele falou, pelo amor de Deus, doutor, não é possível, doutor. Faça alguma coisa, doutor, salva meu filho. O que eu vou fazer, doutor? Ele falou, 100%, 99,9% é a chance que ele vai morrer. A gente vai tentar, mas não vamos garantir, porque a gente já tem chance, já tem a certeza que ele vai morrer. Por olhar a gravidade, os médicos já sabiam que não teria como eu escapar com vida. Aí minha mãe falou, o que eu hei de fazer, doutor? O que eu faço se só tem 1%, doutor? Pelo amor de Deus. Deus usa a boca do médico e diz, se tu tem Deus, clama. Se tu tem Deus, pede. O que eu faço com 1%, doutor? Se meu filho vai morrer. Se tu tem Deus, vai clamar. Se tu tem Deus, pede. Se tu tem Deus, ora. Se tu tem Deus, se humilha. Minha mãe saiu daquele hospital. Eu entrei para o centro cirúrgico. Ela foi no culto da CCB pedir confirmação a Deus para ouvir o que Deus tinha para falar. Irmãos, ela saiu desamparada daquele hospital. Imagina uma mãe saber que o filho está entre a vida e a morte. Deus deu graça e força para ela ir no culto. Ela foi no culto. Quando ela chega no culto, ela senta no último dos últimos bancos lá atrás, com seus olhos inchados, e tanto chorar, com seu rosto vermelho, passando pressão baixa, de chinela, falou que do jeito que ela estava, ela foi. Quando ela entrou lá, adivinha qual foi a palavra que Deus falou com ela? Deus disse através da palavra, você que entrou hoje aqui, aleluia, você que entrou hoje aqui, você está aqui, hoje mesmo eu te digo, o que eu estou fazendo lá agora, não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Oh, maravilha, glorifica a Deus. Deus falou com essas palavras. Ela deixou eu, que fui entrar por centro cirúrgico, entre a vida e a morte. 1% era de 100, era a chance que eu tinha de vida. Os outros 99,9% era que eu ia morrer. Deus disse para ela, você que entrou hoje aqui, com seus pés, eu te digo, o que eu estou fazendo lá agora, não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado. Dito e feito, minha mãe chorando, falou, agradeceu muito a Deus e falando, Deus, se o Senhor falou, então tá falado. É comigo essa palavra.
É comigo essa palavra. Não, é impossível ser com outra pessoa. É comigo. Se o senhor falou que não é para morte, é porque não é para morte. Minha mãe saiu decidida daquele culto, voltou para o hospital. A cirurgia iniciou 7, 8 da noite por aí, e ela se estendeu, irmãos, até meio-dia do outro dia, por mais de 12 horas de cirurgia. Acredite se quiser, foram 15 cirurgias. Eles me abriram por completo, glória a Deus, para retirar todos os projetos. Minha mãe disse que voltou ao hospital. Quando ela volta ao hospital, ela está aguardando a notícia. Ela está aguardando o resultado. Ela está aguardando o resultado do procedimento da cirurgia. Até que alguém sai para dar notícia para minha mãe, porque eu cheguei a vir a óbito. Acredite se quiser. Eu cheguei a vir a óbito. Até que o momento, aleluia, alguém vem dar o atestado de óbito, porque se ele já tinha 100% que eu ia morrer, eu venho a óbito. Tentou animar uma, tentou animar duas, nada. Eu posso ver, digo eu, pelo que eu imagino, eu posso ver que os médicos já tiraram até as luvas. Sabe quando eles tiram a luva uma por dentro da outra? Tiraram até a luva e falou, fizemos até onde podíamos. Agora vamos dar um sinal para a mãe? Bom, é melhor avisar a mãe já, porque é melhor que ela não fique desesperada, criando esperança. Até que manda alguém vir dar um, né? Com sabedoria, quem sabe assim falar para a mãe que ela ia ter que assinar um atestado de óbito. Quando chega alguém para cá, Adriana, senhora, Adriana, faz sabor. Quando ela veio, falou, olha, me desculpe, mas vou ter que ser franco. Eu quero te dizer que não é. Quem sabe assim ele foi debochar, Deus. Quem sabe assim o médico foi debochar. Quem sabe assim ele disse. Eu venho te dizer que não é mais Vinícius de Oliveira. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, doutor. Por quê, doutor? Não é mais Vinícius de Oliveira. Pelo amor de Deus, por quê, doutor? Quando ele tá terminando, ele fala, porque ele faleceu, nós fizemos tudo que podíamos. Alguém abriu a porta lá atrás. Ei! Vem ver! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Aquele momento o hospital foi abalado. O hospital foi abalado por uma pessoa que eles não tinham a capacidade alguma de salvar. A pessoa vê a obra, animou uma, duas vezes, nada. Do nada, Deus traz o fôlego de vida de novo. E alguém brada e grita, ei, diga para ela, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Tremendo, irmãos. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Agora eu quero dizer a parte da minha conversão. Eu fiquei no hospital, glória a Deus, internado entre a vida e a morte. Depois dessa cirurgia, eles me incubaram, me ensedaram. E não podia, segundo eles, acordar porque não resistiria às fraturas. Não haveria morfina que poderia dar conta das dores. Eles abriram eu inteiro. Fígado, pulmão, intestino, estômago. Tudo costurado. Eles falaram, vai ter que sedar ele. Não sei se eu tenho uma semana e meia, sedado, em coma, esperando por aparelho. Para ver se dá uma ajudada, né, nas dores. Até que, irmãos, eu acordei. Quando eu acordei, a primeira visita que eu tive, eu não podia ter visita da minha mãe porque era Covid e só o hospital. Não deixaram ela entrar. Mas teve uma senhora, uma mulher. Ela entrou no meu quarto, eu subi pro quarto, eu saí da UTI. Falou, olha, ele tá acordando bem, mãe, ele tá acordando bem, ele tá melhorando, ele tá respirando, vamos ver como ele vai reagir. Reagiu bem, levou eu pro quarto normal. Até que eu recebi uma visita de uma mulher que era faxineira lá. Ela limpava o UTI, limpava os outros andares, e ela viu o processo a madrugada quase todo. Ela disse, chegou para mim, ela falou, meu filho, primeira pessoa que eu vi quando eu acordei no leito, no quarto, com alguns outros companheiros de quarto, ela chega do meu lado e disse, meu filho, Deus tem uma obra linda na tua vida. Ela só estava esperando eu acordar para ela, tinha que falar isso para mim. Ela tinha que dizer isso para mim. Ela chegou do meu lado e disse, meu filho, Deus é na tua vida, Deus tem um propósito maravilhoso contigo. E eu, sem saber, eu falei amém. Eu não imaginava ser crente. Ela falou, Deus tem uma coisa tremenda na tua vida, sabe por quê? Eu falei, por quê? Ela falou, não era para você estar aqui. E eu falei, eu sei. Eu não estava raciocinando muito bem, mas eu estava entendendo o que ela estava dizendo. E ela falou, olha, eu quero te contar uma coisa que eu vi. Aí ela falou, eu estava lá na UTI, passando pelos corredores, quando eu vi pela janela do centro cirúrgico, eles mexendo em você. Eles mexeram a madrugada inteira em você. Em detalhe,
Outras, o serviço foi tão longo, que os médicos suavam enquanto ele mexia em você. Ei, explica para mim agora, internauta. Explica para mim agora, crente. Explica aí agora. Não tem como explicar. Aleluia. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Não tem como explicar. Centro cirúrgico, gelado, ar-condicionado. Ninguém está carregando saco de cimento nas costas. Ninguém está quebrando parede. Por que eles estão suando? Ela falou, os anjos que te recolheram naquele chão estavam conduzindo a mão dos médicos. Alamandacandarabe. Tecalamandacandarab. Estava conduzindo a mão dos médicos, e os médicos suavam, sabe por quê? Porque tamanha glória estava naquele lugar. Naquele centro cirúrgico, agora a unção estava tão grande junto com aqueles 3 anjos que estavam conduzindo aquela operação a madrugada inteira. E não foi só um grupo de médicos, trocou vários turnos para mexer. Todos eles suavam mexendo em você. Era a glória de Deus que estava ali por amor à tua vida. Ai, Jesus. Você que está aqui nesse canal semeando vidas. Aleluia. Isso é um testemunho que você deve compartilhar. Deus ainda está operando milagres. Deus ainda está operando milagres. Eu subi para o quarto, comecei a me recuperar aos poucos. Até que eu não pude ter, aleluia, visita da minha mãe. E eu estava sem celular. Eu estava achando que eu ia entrar em depressão. Eu estava com uma depressão, começo de depressão. Um trauma muito grande disso que tinha acontecido comigo. Até que eu falei com a assistência social e insisti que deixasse entrar o aparelho celular lá dentro, para pelo menos eu falar com a minha mãe pelo aparelho. Porque ela não podia me visitar e sem aparelho eu estava quase delirando lá dentro. Inclusive, olha que coincidência. Isso foi em 2021. E eu ainda estou com o mesmo celular que estava lá dentro. Glória a Deus. O mesmo aparelho é esse aqui, ó, que eu tenho desde 2019. Foi esse aparelho que entrou lá dentro, que eu pedi, eles até deixaram entrar, para me ficar comunicando com a minha mãe. Até que eu passei por uns processos lá. Eu passei um processo por lá dentro. Eu, com tudo isso, quebrei o fermo. Eu fiquei com um fixador no fermo direito que estendia até a canela da perna, para colar o osso, porque um dos 12 disparos quebrou o fermo direito. Então eu fiquei com um fixador na perna direita. Eu fiquei com algumas coisas no corpo, glória a Deus. Muitas cicatrizes em todos os lugares do corpo, onde tinha sido costurado. Algum dreno, né? Estava ali no corpo. E até que passou-se o mês. Passou-se o mês, eu já tinha pegado uma bactéria na perna. Multiresistente hospitalar. Uma bactéria que poderia ter tirado a minha vida. Ela se inflamou na carne, da carne ela passou pro osso e os médicos me anunciaram. Falaram, ó, ela está na carne, da carne ela impregnou no osso, não estamos conseguindo matar de jeito nenhum. Todo dia morfina na veia, 500 ml todo dia. Acabava um, colocava outro. Um mês inteiro nisso, internado. Até que a bactéria foi se agravando. E eles falaram, ó, se ela conseguir entrar para dentro da corrente sanguínea, já era. Não tem mais o que fazer. Corrente sanguínea, você que não sabe, é a veia. Se ela conseguir entrar dentro da veia, a bactéria já era. Porque ela tinha entrado ela estava na carne, pegou no osso, e se tivesse entrado dentro da corrente sanguínea, não tinha mais o que fazer, porque ela ia se espalhar assim em segundos por corpo todo e ia me matar, necrosar meu corpo por completo. Até que eu passei por esse processo. Eu acabei perdendo a perna direita, irmãos, pelo propósito de Deus. Hoje eu sou possuidor de uma perna mecânica. Hoje eu sou possuidor de uma perna mecânica. E glória a Deus por isso. Porque Deus disse para mim, se ele não tivesse arrancado, escuta isso aqui, tem gente que não conhece Deus, né? Tem gente que acha que Deus não arrancaria a perna de ninguém. Tem gente que acha que Deus não permitiria um câncer em alguém. Então, tem muita gente que não conhece dos trabalhar de Deus. Deus tem propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não são só as boas. Coisas ruins também acontecem para o melhor, para a evolução, para que a gente venha dar mais valor à presença de Deus e à nossa salvação. Deus permitiu eu perder a perna direita. Fiquei 1 mês e meio com aquele fixador, a bactéria se agravando, eu não sentia a perna mais. Todo dia o médico que ia lá tocava na perna, perguntava se eu estava sentindo e eu não sentia.
Até que o médico chegou para mim um certo dia e disse: olha, eu tenho uma notícia boa e uma má para você. Eu falei: fala as duas. Eu falei: qual que você quer primeiro? Fala as duas. Eu ouvi a voz de Deus na boca daquele médico, cirurgião vascular. Ele chegou para mim e disse assim: ó, o que que você quer? Eu vou te dar duas escolhas e você tem que fazê-la rápido. O que que você quer? Você prefere ficar com as duas pernas e morrer? Ou eu posso arrancar uma e você vive? Deus falou na boca daquele médico. Falei: como assim? Ele falou: vou perguntar mais uma vez, o seu tempo está acabando. Eu posso? Você prefere ficar com as duas pernas e morrer? Ou eu arranco uma e você vive? Na hora eu não gostei da ideia. 21 anos, eu gostava de empinar moto. Era do rolê, era grauzeiro, dava pinote na polícia. Eu gostava do fluxo, espancadão, baile funk. 21 anos eu pensei: vão arrancar minha perna. Não gostei da ideia. Mas Deus falou comigo de novo. E eu vi que era Deus. Até que eu me emocionei e falei: Deus foi tão bom comigo porque não era nem para me estar vivo. O Brandon, nessa altura, já tinha morrido, que no mesmo dia que ele tomou 6 disparos, ele morreu no mesmo dia. E já tinha 1 mês e meio internado. E eu ia perder a minha perna direita por causa da bactéria que eu peguei e do propósito que Deus tinha na minha vida. E eu fui e falei: ó, pode arrancar porque eu quero viver. Pode arrancar. Se o senhor quer arrancar, arranca, que eu prefiro viver do que morrer com as duas pernas. É aquilo, né? Melhor entrar no reino do céu faltando um olho, faltando um braço, faltando uma perna, do que ser lançado com o corpo inteiro perfeito na profundeza do inferno. A Bíblia diz: se o teu corpo faz te pecar, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Porque é melhor entrar lá faltando do que com o corpo inteiro descer ao inferno. Eu falei: arranca porque eu quero viver. Naquele momento, eu fui ligaram para minha mãe, pediram autorização, ela assinou e arrancaram uma parte. Amputaram 3 vezes a minha perna direita. A primeira vez abaixo do joelho, a segunda acima do joelho e depois mais um pedaço. Eu vou abreviar, mas até que chegou um momento que eu com o celular, havia um criminoso que estava com uma pistola minha 380. Eu não tinha mais envolvimento, mas ele estava com a pistola minha. De uns atos que ele fazia a meu mando, ele fazia por mim, glória a Deus, e ele estava com uma das armas minhas, uma 380 pistola. Até que ele me mandou mensagem e falou: ei, é você que está aí? Que as pessoas, para muitos eu estava morto, para muitos eu não tinha sobrevivido, para muitos eles estavam ocultando a minha morte. Né? Muitas pessoas acreditavam que eu estava morto. Muitas pessoas até hoje não sabem que eu estou vivo nesse ato. Então, alguém me mandou mensagem, falou: é você? Eu falei: é. Ele falou: meu Deus, que tremendo, que Deus é maravilhoso na tua vida. Ele falou: ó, tem uma notícia para te dar. Eu falei: qual é? Ele falou: ó, digo bem, nós encontramos quem foi que fez isso com você. Eu falei: é nada. Ele falou: encontramos. É um policial aposentado. Descobrimos as 3 casas dele que ele se esconde. Ele é escritor de alguns livros. Descobrimos onde ele mora, descobrimos onde ele fica. E mandou a foto dele para mim, numa padaria cara, tomando cerveja, óculos escuro. Eu falei: é ele. Eu falei: você tem certeza? Ele falou: é ele. O cara pegou e falou assim pra mim: e aí, posso te matar? Foi na mesma hora que a voz veio no meu ouvido e falou: perdoa o teu irmão. Eu não sabia discernir a voz de Deus, eu pensei: perdoa o meu irmão? A voz falou comigo: perdoa o teu irmão. Como assim? Como assim perdoa meu irmão? Ele estava com alguma coisa ruim aqui. Deus tinha feito um milagre por mim e eu não estava reconhecendo nem. Eu não queria liberar o perdão por aquele que fez isso comigo. Matou o Brandon, quase me matou, fez eu perder a perna. E Deus estava pedindo para mim perdoar. Até que Deus falou: perdoa. Eu falei: não vou perdoar, não, eu vou matar. Só que abriu um campo espiritual. Eu estava no WhatsApp aqui, até que uma divisão espiritual chegou. Eu não consegui mais responder quem estava me pedindo aval para matar o policial lá, com a minha arma, na rua, enquanto eu estava internado no leito. E o rapaz: e aí, responde? Vai responder: não, pode matar ou não? E eu não conseguia responder porque uma parede espiritual não deixava eu responder. Eu fiquei paralisado. Até que, aberto na conversa do WhatsApp, aquela pessoa começou a mandar ponto de interrogação e até ligar. Aí a pessoa
Eu vou matar. Mata ou não? Porque ele tava com a minha arma e sabe que as coisas, também no mundo, algumas coisas é feito com ordem, com licença. Aí o que acontece? Com regras, né? Eu tive que liberar o perdão, irmãos. Eu lembrei que eu já fiz o mal para as pessoas nessa terra. Mesmo assim, Deus me perdoou e me escolheu a dele. Eu não fui chamado, fui escolhido. E naquele momento que eu pensei assim, Deus foi tão bom comigo, mas eu queria matar ele. Eu queria matar ele, eu queria dar o reviravolta. Eu queria vingar. Só que eu liberei o perdão. Eu liberei o perdão daquele que tentou tirar minha vida. E é por isso que Deus me perdoou e hoje eu estou aqui contando esse testemunho nesse canal. É por isso que hoje eu estou aqui, estou contando esse testemunho porque Deus me perdoou. E eu liberei o perdão para aquele que tentou tirar minha vida. É por isso que hoje eu estou aqui. Libero o perdão. Sem perdão, ninguém será salvo. Quem não perdoa não é perdoado. E quem não é perdoado não poderá ser salvo. Libere o perdão. Seja quem for. Ainda que a pessoa bateu no seu rosto. Ainda que a pessoa te deveu, te roubou. Libere o perdão. Ainda que a pessoa tentou tirar a tua vida, matou alguém da tua família. Libera o perdão, que é mais fácil entrar no céu. Livre do que guardando mágoa. Não liberando perdão e não recebendo da parte de Deus. Eu liberei o perdão. Deus tratou comigo. Deus me perdoou. Aí ali começou a iniciar uma nova jornada na minha vida. Até que eu saí do hospital. 2 meses e 2 dias internado. Eu saí do hospital, se não me engano, foi em junho, acho que foi julho. Eu saí do hospital. Eu ainda continuei no mundo até dezembro de 2021, aonde eu decidi não viver mais no mundo, aonde eu decidi largar tudo. Aí é onde entra. Uma certa vez alguém me mandou mensagem no Facebook. Quem era? Era o irmão Douglas. Que irmão Douglas? Lá que eu conheci na mecânica de carro. Lembra que eu disse que eu conheci o irmão Douglas? E eu via que ele tinha alguma coisa diferente e eu não sabia o que que era? Ele me mandou mensagem no Messenger do Facebook. Falei, ei, Lázaro, tudo bem? Falei, tudo bem. Nossa, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você, rapaz. O outro lá morreu, né, e tal, tal. Você sobreviveu, Deus é na tua vida, tal. Ele falou, como você tá? Eu falei, ó, tô bem. Perdi uma perna, tô em casa, não saio de casa, tô oprimido dentro de casa, não sei o que fazer. Tô aqui solitário, sozinho. Até que ele falou assim, ó, eu vou tirar um dia pra ir aí, pra levar você no cabeleireiro pra cortar o cabelo, vou pegar o carro do meu pai e eu te levo aí no cabeleireiro, te levo no mercado, te levo pra você passear e sair dessas 4 paredes. Ele fez isso 1, 2, 3 vezes. Até que no terceiro dia ele foi me deixar na minha casa e falou, agora eu vou ter que ir lá porque eu preciso ir na igreja e tô atrasado. E eu pensei, na igreja? Olha a importância de um bom testemunho. Porque eu olhei para ele, eu vi que ele tinha um estilo de uma pessoa que era do mundo, até mesmo porque ele já tinha tirado cadeia. Só que eu não sabia, o que eu não sabia é que ele era liberto e era cheio do Espírito Santo. Eu não sabia disso, mas eu via a diferença, via que ele brilhava, eu não sabia discernir. Até que ele mandou mensagem e falou, ó, eu vou para casa agora, eu vou te deixar aqui na sua casa, eu vou para minha casa porque eu preciso ir para a igreja. Eu falei, tu vai para a igreja, é? Aquilo chamou minha atenção. Assim foi começando a minha conversão. Conheci ele na mecânica antes de eu tomar os tiros. Depois que eu saí do CRE. E depois que eu tomei os tiros, saí do hospital. Depois de algum tempo, ele se apresenta para mim como cristão genuíno. E ele falou, ó, tô indo lá. Eu tenho que ir lá porque eu tô atrasado. Aquilo me admirou. Eu falei, aquilo chamou minha atenção. Ver que um jovem que era do mundo estava liberto, glória a Deus, e indo na igreja. Aquilo me trouxe sede. Foi assim que começou a minha libertação. Então, ele falou, ó, no dia que você quiser, eu venho aqui e te levo também. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Eu falei, então, você vai me levar então. O que aconteceu? No outro dia, dia 3 de janeiro de 2022, ele decidiu me levar no culto. Eu quis ir no culto com ele. 3 de janeiro de 2022. Foi o primeiro culto que eu fui com ele. Ele me levou no culto. Nesse culto que ele me levou, eu senti a presença de Deus, irmãos. Na igreja onde eu sirvo, o ministério IPDA. Ele me levou para aquele ministério onde Deus confirmou que era para ter me levado. E Deus começou a buscar Deus. Ele me levou durante 3, 4 meses, todos os dias, de domingo a domingo. E ali eu já estava recebendo a presença de Deus, eu aceitei Jesus, recebi a presença do Espírito Santo, comecei a orar por libertação. Aleluia. Em 3 meses de batizado, Deus estava fazendo uma obra completa, maravilhosa. E hoje se concretiza isso que está acontecendo. Assim aconteceu minha conversão, através dessa amizade do que eu consultava o carro.
lá onde eu dividi as ideias com os irmãos do PCC, né? Onde eu abri aquela loja depois que eu tinha saído do crime. Tentei mais uma vez, acabei entrando na mecânica, conheci o irmão Douglas, que Deus te abençoe. Creio que você vai ver esse vídeo, vai comentar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu sou grato pela tua vida, né? Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer através da sua vida, porque você também, Deus tem tirado da vida do crime. Glória a Deus. Assim, irmãos, é um trecho desse testemunho de ex-integrante do crime organizado, andava com a liderança do PCC. Foram 12 tiros e uma promessa. Eu quero dizer para você, Deus tem algo para fazer na tua vida também. Só basta você crer, nunca desacreditar, porque o poder de Deus vai além da medicina. Ressuscitado, vivo, glorificado, purificado, regenerado, erguido, levantado, escolhido pelo Todo-Poderoso que estás no céu. Você crê nesse testemunho? Esse testemunho é para edificar vidas. Amém? Hoje se cumpre, porque um dos líderes do PCC, não líderes, são cabeça, não estou falando da lista negra, estou falando de integrantes do PCC. Eu estou evangelizando através de cartas, dentro da penitenciária. Alguns eu consigo evangelizar pelo WhatsApp, né? Que algumas cadeias têm WhatsApp, outras não, outras é só cartas. Então eu estou evangelizando um, né? Glória a Deus, o apelido dele é Coringa. Não vou falar o nome dele, glória a Deus, mas o apelido dele é Coringa. Já fiz assalto à lotérica com ele. Hoje eu estou evangelizando ele através de carta. Assim como entre todas as biqueiras, no litoral norte, onde eu estou aqui, fazendo a missão esses 3 dias, né, na Baixada Santista, Bertioga, Guarujá, Santos, Peruí, Mangue, né? Em outros lugares, Capão Redondo, Zona Sul, Paraisópolis, todos os lugares. Está cumprindo a promessa de Deus. Que aquela mulher disse para mim no leito, quando ela me via lá na UTI, ela disse, ó, só o seu testemunho vai salvar milhares de jovens e vai salvar muitas vidas. E hoje está cumprindo, porque tem pessoas lésbicas se convertendo, pessoas homossexuais se convertendo, criminosos se convertendo. Tem um lá em Recife também que aceitou Jesus e está seguindo lá em Pernambuco, dentro da penitenciária. Glória a Deus. Tem esse que eu estou evangelizando também, está no interior, glória a Deus, dentro da penitenciária. Dentro dos tráficos de drogas, são vários traficantes ganham para Jesus Cristo. São vários assaltantes, bandidos, criminosos, pessoas de todo tipo de classe que estão rendendo-se a Jesus Cristo através dessa obra que Deus fez. Aleluia, na minha vida, eu creio que vai fazer também na tua e também já deve ter feito. Se você crê nesse testemunho, siga-nos também, irmãos. Eu tenho um canal do YouTube lá, EV Vinícius do Cajado. Vá lá se inscrever muito, compartilhe esse testemunho. Também se inscreva no canal Semeando Vidas, porque eu creio que é de edificar, é de aumentar a fé o que Deus faz na vida do homem pecador e que não merecia da sua graça, mas mesmo assim, a sua graça ele alcançou. Eu sei que Jesus Cristo alcançou teu coração agora, então senta a curtida aí, glória a Deus, compartilha muito para muitas pessoas serem edificadas. Você que tem o seu testemunho, conte o seu testemunho. Deus vai alcançar vidas através do que ele tem feito na tua vida. E em breve, vou voltar com outros testemunhos que eu não vou poder contar aqui, porque está bem longo este vídeo. Amém? Ex-integrante do crime organizado, glória a Deus, 12 tiros, uma promessa. Estamos de pé. Perdeu uma perna, glória a Deus, a marca no corpo estão, glória a Deus. Hoje nós carregamos a marca de Cristo. O sangue dele está conosco. Não há demônio que possa suportar. O ungido e escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem isso para fazer na vida da tua casa, do teu filho, do teu neto, do teu esposo, de quem quer que for, do teu irmão, aquele que está dentro da penitenciária. Acredite, porque Deus é Deus de maravilha, porque Deus é Deus de milagre. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E receba a sua vitória nessa tarde, nessa noite, nesse dia, não importa a hora, em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.